Ousadia. 13 pessoas são detidas suspeitas de invadir uma casa em Varginha e promover uma festa no local. O responsável pela bagunça seria o filho do pedreiro que cuida da residência. Não esperava um tipo de coisa, acontecer desse jeito. Muita bagunça, tudo revirado. Economia. Dados do Ministério do Trabalho apontam queda de empregos nos últimos 3 meses em Juiz de Fora. A construção civil foi o setor que mais demitiu. Então a gente entende que há uma retomada da construção civil. A gente pode considerar que hoje está estabilizada e a perspectiva é que ela melhore a partir de agora. E para evitar casos de suicídio, uma escola em Montes Claros criou um projeto para conversar e debater o tema com os estudantes. Então a informação, a prevenção, a valorização da vida desde a primeira infância é de fundamental importância. Olá, boa noite. O Mais Notícias desta sexta-feira começa mostrando que 13 pessoas foram levadas para a delegacia em Varginha, suspeitas de invadir uma casa e promover uma festa no local. Segundo a Polícia Militar, o imóvel não tem moradores e o responsável pela bagunça seria o filho do pedreiro que cuida da residência. A sala da Polícia Militar na delegacia de Varginha ficou pequena para tanta gente. Foram 13 pessoas conduzidas, entre homens e mulheres, com idade entre 22 e 40 anos. Todos participavam de uma festa nesta casa, no bairro de Fátima. Até aí, tudo bem. O problema é que, além de a festa ter durado toda a madrugada, o dono do imóvel não sabia de nada. Ou seja, a casa foi invadida. O imóvel, que é de uma família de Varginha, não tem morador, mas está mobiliado. O responsável é um pedreiro que toda semana faz reparos na casa. Nós conversamos com um dos donos, justamente o que ficou sabendo da festa e chamou a polícia. Ele pediu para não ser identificado. Não esperava um tipo de coisa, acontecer desse jeito. Muita bagunça, tudo revirado, copo de cerveja sujo, resto de embalagem, possivelmente de droga, cigarro e muita sujeira. De acordo com alguns moradores aqui da rua com quem nós conversamos, mas preferiram não dar entrevista, essa festa começou por volta de 10 da noite, avançou a madrugada até hoje pela manhã. Era por volta de 8h30 da manhã e o pessoal ainda estava aqui na casa, segundo os vizinhos, fazendo a maior algazarra. Até que um morador, que nós não vamos identificar, não aguentou mais e ligou para o dono do imóvel. Falou para ele o seguinte: olha, desde ontem está acontecendo uma festa aqui na sua casa, ninguém dormiu a madrugada inteira e, pelo visto, isso não vai acabar tão cedo. O proprietário do imóvel deslocou até a companhia de polícia, alegando que os vizinhos tinham ligado para ele, noticiando que estava ocorrendo uma festa na casa durante toda a noite, até o amanhecer do dia, com muita bagunça, muita gente lá dentro. E o imóvel não estaria sendo usado. Ele acionou a polícia militar alegando que a casa teria sido invadida. Quando os policiais chegaram, primeiro eles tentaram conversar com algumas pessoas que estavam aqui no alpendre da casa, mas eles não foram bem recebidos. No entanto, como estavam respaldados pelo dono da casa, que era quem tinha ligado no 190, os policiais então não tiveram outra alternativa. Já que não teve papo aqui, eles simplesmente entraram e acabaram com a festa. Constatamos que estava ocorrendo uma festa com consumo excessivo de bebida alcoólica, som alto e muitos resquícios de uso de entorpecente, qual seja cocaína e maconha. Nessas fotos dá para ver a bagunça que foi deixada na casa. São garrafas de bebida, copos, chão sujo e camas reviradas. Como havia muita gente, outras viaturas do turno foram chamadas para dar apoio. Entre os conduzidos, há pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Um desses indivíduos que estavam na entrada da casa
Esse indivíduo é filho do pedreiro que está fazendo a reforma na casa. E esse indivíduo, a gente apurou, foi quem subtraiu a chave de maneira furtiva do seu pai, chamou os seus amigos e utilizou a casa em que seu pai estava trabalhando como pedreiro para fazer a festa. Nós conversamos com o pedreiro, que é o responsável pela casa. É uma pessoa muito simples. Ele nos disse que o filho é usuário de drogas e que já dá trabalho há um bom tempo. Ele nos falou também que não aprova de maneira alguma o que o rapaz fez e que, mais uma vez, está decepcionado com o filho. Após prestar depoimento na delegacia, todos os envolvidos foram liberados. Vão ser apresentados, marcado o TCO para eles comparecerem em juízo e darem as suas explicações, arcando com as suas consequências. Coitado desse pai. Em Muriaé, uma carreta bateu em um poste. Segundo a Polícia Militar, com a força do impacto, o poste tombou e os fios de alta tensão caíram em cima de uma van. O motorista precisou esperar no veículo até que a rede elétrica fosse desligada. Esse acidente foi na tarde de ontem na BR-116, na altura do bairro Gaspar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de uma carreta que seguia de Miradouro para Muriaé perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra um poste às margens da rodovia. Com o impacto, o poste tombou e alguns cabos de alta tensão atingiram a carreta. Uma van que passava pelo local na hora do acidente também foi atingida pelos cabos e o motorista foi orientado pelos bombeiros a esperar dentro do veículo até que a energia fosse desligada. Uma equipe da companhia elétrica local foi chamada e desligou a rede. A polícia rodoviária também esteve no local e isolou a área para evitar qualquer tipo de acidente envolvendo descarga elétrica. Apesar do susto, nenhum dos envolvidos se feriu e o trânsito fluiu normalmente. Michele Pacheco para o Mais Notícias. E agora nós vamos a outras notícias de destaque nesta sexta-feira em Minas Gerais. A Justiça Eleitoral em Uberlândia já preparou as urnas para simular uma eleição na próxima segunda-feira. 20 equipamentos vão passar por testes aqui na cidade. Isso acontece em todo o país e o objetivo é se preparar para situações que podem acontecer no dia das eleições. Por enquanto é com candidatos fictícios, para que no dia 7 de outubro tudo corra como planejado. De Uberlândia, Tarcis Duarte. Em Catugi, no Vale do Jequitinhonha, um caminhão tomado em um assalto tombou na BR-116. 2 homens renderam o caminhoneiro em um posto perto da cidade. A dupla estava armada e obrigou o motorista a seguir viagem com o veículo carregado de manga. Depois de percorrer 75 quilômetros, os bandidos abandonaram o caminhoneiro, mas não conseguiram ir longe. Eles perderam o controle do caminhão e caíram em uma ribanceira. Após o acidente, eles fugiram sem deixar pistas. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. Mais de 20 pessoas foram presas e 53 mandados de busca e apreensão cumpridos em uma operação da Polícia Civil na Vila Semig, no Barreiro, em Belo Horizonte. Os alvos são integrantes de 2 quadrilhas que disputam o controle do tráfico de drogas na região. A guerra já teria provocado pelo menos 26 mortes. As investigações esclareceram também o assassinato do agente penitenciário Valnei Salvo Costa, de 35 anos, morto em março deste ano. Ele seria integrante de uma das quadrilhas. Estava tramando a morte de um rival quando foi surpreendido em uma emboscada na Vila Semig. Os suspeitos do crime também estão presos. De Belo Horizonte, Vinícius Araújo.
Nós voltamos falando de economia. Dados do Ministério do Trabalho apontam que nos últimos 3 meses houve queda de empregos em Juiz de Fora. O setor da construção civil foi um dos que mais demitiu. Mesmo assim, o segmento começa a mostrar sinais de recuperação e deve gerar novos postos de trabalho ainda neste ano. Os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, apontam redução de empregos em Juiz de Fora nos últimos 3 meses. Em julho, foram 4.175 admissões e 4.426 demissões, com saldo negativo de 251 vagas. O maior município da Zona da Mata já tinha perdido 19 postos de trabalho em junho e 254 em maio. A construção civil é um dos segmentos que tiveram redução de empregos. Mesmo assim, o Sindicato das Empresas do Setor acredita que 2018 continue sendo um ano de retomada de crescimento nessa área. De 2014 a 2017, Minas Gerais perdeu 122 mil trabalhadores da construção civil com carteira assinada. No mesmo período, em Juiz de Fora, foram cerca de 24 mil demissões. Nos 7 primeiros meses deste ano, o Estado voltou a contratar cerca de 20 mil trabalhadores. E aqui em Juiz de Fora foram 2.388 admissões. Então a gente entende que há uma retomada da construção civil. A gente pode considerar que hoje está estabilizada e a perspectiva é que ela melhore a partir de agora. O que pode ter levado a essa redução? Porque esse ano começou positivo, de repente nos últimos 3 meses houve uma queda de novo. O que pode explicar isso? Quando é muito pontual, que a construção civil, quando você inicia uma obra, ela não dura 1 mês, 2 meses. São casos, às vezes, pontuais, de obras que estavam terminando. Mas, se a gente fizer um retrato do passado, realmente, nos últimos 3 anos foi negativo, mas está tendo uma recuperação já em 2017. Poços de Caldas, no sul de Minas, criou em maio deste ano 215 vagas de trabalho em vários setores, incluindo a construção civil. Se manteve estável em junho e no mês de julho registrou 34 demissões a mais do que contratações. Varginha teve saldo positivo e abriu 284 vagas em maio, 160 em junho e 2 no mês passado. Em Montes Claros, no norte de Minas, foram 511 contratações a mais do que demissões em maio. Em junho, a situação se inverteu e o saldo negativo foi de 244 postos de trabalho. Em julho, o emprego em vários segmentos voltou a crescer e foram contratadas 175 pessoas a mais do que demitidas. O Sebrae Minas acompanha a oscilação de empregos, principalmente na construção civil. O presidente do Conselho Deliberativo afirma que a variação nesse setor está relacionada à instabilidade do ano eleitoral e a problemas econômicos que afetaram o Brasil no primeiro semestre. Começamos o ano 2018 com uma expectativa melhor, com um número de lançamentos maiores, empresas acreditando que seria um ano melhor. Acontece que com os acontecimentos políticos, também ano político, com a questão da greve dos caminhoneiros, a gente percebe uma queda de confiança no comprador, na segurança da manutenção do emprego, né? Tudo isso reflete muito no setor da construção. Nosso comprador é um comprador de longo prazo, que vai fazer uma dívida de longo prazo e precisa sentir segurança. A expectativa é de que a construção civil retome a estabilidade nos próximos meses. Tem um mercado resiliente que continua, então o mercado parou de lançar, agora volta a lançar, de forma que a gente tem uma perspectiva um pouco melhor esse ano do que foi ano passado. Agora você vai acompanhar mais uma entrevista que a Record TV Minas está fazendo dentro do jornal MG no Ar com os candidatos ao governo de Minas. O entrevistado de hoje de manhã foi o candidato Romeu Zema, do Novo. Iniciamos mais uma entrevista com os candidatos ao governo de Minas Gerais. É a oportunidade que você, eleitor, tem de ouvir ideias e propostas daqueles que pretendem governar o estado pelos próximos 4 anos. E o nosso convidado de hoje, definido por sorteio, é Romeu Zema, do Partido Novo.
A entrevista tem duração de 10 minutos. São 9 minutos para que ele possa responder os nossos questionamentos e depois mais 1 minuto para pergunta específica e considerações finais. Lembrando que o cronômetro é acionado no início da sua primeira resposta. Obrigado pela visita, viu? Bom dia, Renato. Tudo bem? Bom demais da dia, conta. você que está aí em casa. Um prazer estar aqui. O senhor vem de um grupo que tem perto de 100 anos, fundado por seu bisavô, que tem loja de eletrodoméstico, financeira, distribuidora de combustíveis, locador. O seu sobrenome diz tudo. A vida está resolvida, o senhor resolveu gastar um pouco de tempo com a vida pública, é um sonho antigo. Por que o senhor entrou agora nessa disputa? Bom, Renato, o motivo de eu estar aqui hoje e não estar lá na minha Araxá, na minha casa, na empresa, com uma vida bem mais confortável, acho que tem muito a ver com essa indignação que todos nós mineiros temos tido. Minas Gerais só tem perdido relevância no Brasil. Nos últimos 20 anos, a nossa participação na economia caiu muito. Os nossos últimos governadores, um está preso, outro está sendo processado, o atual vai responder processos assim que sair e tiver o fim do foro privilegiado. E eu vejo que durante a minha vida, eu que abri mais de 430 lojas em todo o estado de Minas Gerais, que conheço muito bem esse estado, falo que conhece ele melhor do que eu, quem é caminhoneiro, que eu posso contribuir muito. Nunca pensei em entrar na política, a minha vida sempre foi distante, é a minha primeira eleição, nunca tive cargo público e agora eu tive esse convite e acabei sendo chamado pelo Partido Novo e acabei aceitando. E vale lembrar que eu tenho filhos também e a última coisa que eu desejo para eles é que um dia eles venham a viver numa Venezuela. Eduardo. O fato do seu partido ter coligações deixa o senhor mais à vontade. O senhor pode, por exemplo, cumprir seu desejo de apenas e tão somente nomear pessoas qualificadas. Mas dá para vencer a eleição sem os conchavos? Eduardo, eu diria que sim. Nós temos propostas muito melhores do que os outros partidos. Eu diria que as outras candidaturas são candidaturas Frankenstein. É uma série de remendos, uma série de interesses numa mesma candidatura e a nossa não. Nós temos propostas para o mineiro. Esses que estão à frente na pesquisa até o momento, caso venham assumir o governo de Minas Gerais, eles já vão assumir com o rabo preso, com uma série de cargos loteados já, uma série de coisas pré-definidas que não são positivas para a população. Nós não, nós vamos vir aqui com realmente propostas que vão beneficiar a população. Então nós somos um partido, eu diria, leve, livre e solto. Vamos estar contratando para gerenciar o Estado, para estar à frente das secretarias aqui em Minas, aqueles que são os melhores e não aqueles que, por algum interesse, estariam nos apoiando nesse momento. Há mesmo de sua parte a intenção de, primeiro, não usar o Palácio das Mangabeiras, tradicional residência de governadores, e privatizar o que for possível, hospitais, sistema prisional, até CEMIG e Copasa? Sim. Eu quero lembrar que eu quero ser o primeiro governador de Minas que vai morar na sua própria residência. Aqui no Brasil, em Minas incluído, os políticos esqueceram que a monarquia já acabou há 130 anos atrás e ainda querem mordomias, privilégios, palácios, motoristas. Nós temos de acabar com isso. Nós temos hoje um Estado falido que não consegue sustentar esse tipo de coisa. E vou ser o primeiro a fazer isso. Se tem uma coisa que o senhor entende é criar emprego. O que o senhor vai fazer para criar emprego no Estado que não está dando conta de pagar as contas? Eduardo, pagando impostos, eu falo com certo orgulho, eu consegui criar mais de 5 mil empregos. Na hora que eu estiver do outro lado do balcão recebendo impostos, eu quero fazer muito mais. Eu sou empresário, sei o tanto que o Estado atrapalha na questão de se criar empregos, de se tocar uma empresa. Para quem trabalha, muitas vezes é um excesso de leis, de regulamentos. Então eu quero rever isso tudo, quero desburocratizar, quero reduzir as exigências que são demais
e com isso nós vamos atrair mais empresas para Minas Gerais e eu quero, em vez de criar alguns milhares de empregos, criar milhões de empregos. Eu tenho condição de fazer isso. De um lado, empresários reclamam de falta de incentivo tributário. Tem uma empresa do Grupo Martins mudando agora para Goiás, deixando o seu triângulo. De outro, a gente descobre JBS e outras mais com benefícios escandalosos. Como compatibilizar essa questão tributária de dar apoio para quem efetivamente merece, candidato? Eduardo, esse é um problema. Hoje, pelo que me consta, amigos do rei têm um privilégio enorme, recebem incentivos fiscais devido terem acesso ao rei e, na minha opinião, nós devemos tratar todos igualitariamente. Se um determinado setor recebe incentivo, que todos sejam tratados da mesma forma e não apenas um grupo de empresa, porque aí você acaba, vamos dizer, distorcendo a concorrência. E nós vamos ter de reduzir impostos em Minas Gerais, porque hoje qualquer um que atravessa a divisa com São Paulo vai encontrar do lado de lá uma gasolina pelo menos R$1 mais barata. Isso é um absurdo. O que aconteceu em Minas? Todos os postos que estão do lado mineiro estão fechando as portas, aqueles próximos da divisa com São Paulo. Então é uma distorção gigantesca e eu questiono se esse aumento de imposto no combustível causou aumento de arrecadação, porque a quantidade de gente que atravessa a fronteira para ir abastecer e o que se deixou de pagar de impostos em Minas e de gerar de emprego, talvez não esteja compensando esse aumento. O senhor consegue cortar gastos na máquina pública de Minas sem piorar os serviços que já são deficientes? Eduardo, com certeza, porque nós não vamos cortar médico, nós não vamos cortar professor, nós não vamos cortar policiais, eu quero cortar assessor. Eu gostaria de diminuir o número de deputados, que na minha opinião não precisamos de tanto, o número de vereadores nas cidades, que também não precisamos. É gente demais em alguns setores para fazer nada. Vamos pegar o caso específico de Belo Horizonte. Cada vereador aqui tem 21 assessores. Eu costumo brincar que deve ter assessor para acompanhá-los ao banheiro e passar o papel higiênico. Ô, candidato, aí nós estamos de acordo. A PAC é uma saída para o sistema prisional. É um tipo diferente de cadeia. O senhor, governador do estado, o senhor vai lutar para que cada município em Minas tenha uma PAC para cuidar dos criminosos, deixando para o sistema tradicional apenas os bandidos? Sim, a PAC, pelo que eu já visitei, é uma excelente alternativa. Ela custa muito menos para o estado, cerca de 1/3 do que um presídio convencional. E o índice de ressociabilização dos presos é muito superior ao dos presídios. E ela ainda tem a vantagem de poder ter a participação da iniciativa privada, trazer emprego e qualificação para essas pessoas que estão ainda sobre essa liberdade vigiada. E com isso, o Estado só tem a ganhar. Infelizmente, muito provavelmente por motivos políticos, elas estão hoje restritas a poucas unidades no Estado. A política é inerente ao ser humano, só que os brasileiros estão com nojo da política. O senhor que sempre esteve do outro lado do balcão, trabalhando, agora que o senhor está começando a viver os bastidores da política, é realmente algo nojento do jeito que está sendo feito? Eduardo, até esse momento da campanha parece que a coisa tem fluído razoavelmente bem. Mas eu já vi coisas aí, já fui em alguns lugares no interior, onde nós tínhamos palestra, público confirmado, e de última hora, alguém ligou lá e falou que não ia ter mais. Isso aí já aconteceu algumas vezes, alguém da concorrência. Então você percebe claramente que tem jogo sujo envolvido, sim. Isso na iniciativa privada nunca aconteceu. Eu nunca tive uma palestra cancelada meia hora antes. Já aconteceu algumas vezes interferência dos poderosos. Pode piorar na reta final? Com certeza, porque nós temos crescido e temos incomodado cada vez mais. Então é muito provável que eles vão continuar lançando bala em nós aí, mandando pedra. Estamos já concluindo essa entrevista com o 5º candidato da semana e vamos zerar o cronômetro para que ele possa, então, ter 1 minuto e responder a pergunta clássica, além, evidentemente, de fazer alguma consideração. Por que os mineiros devem votar Romeu Zema dia 7 de outubro? Bom, eu gostaria
de pedir que você que está em casa conhecesse um pouco a minha pessoa, Romeu Zema. Estou nas redes sociais, conheça o Partido Novo também. E eu estou aqui hoje pelo seguinte: os mesmos políticos de sempre não vão resolver os nossos problemas. Eles já estão aí há mais de 20 anos e você sabe, resolveram? Não resolveram. Então nós precisamos de alguém de fora para poder fazer a diferença. Quem inventou a lâmpada elétrica há 130 anos atrás não foram os fabricantes de vela, foi alguém de fora. É necessário alguém de fora para consertar. Quem criou os problemas não consegue resolver os problemas. Somente alguém que não está envolvido, que tem uma perspectiva diferente, é que vai conseguir reinventar esse governo que nós tanto precisamos. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado, de boa sorte, viu, candidato? Eu é que agradeço, Eduardo. Lembrando que segunda-feira, às 8 em ponto, vamos receber Jordano Metalúrgico, do PSTU. Eleições 2018, voto na Record. E ainda falando de eleição, o candidato ao governo de Minas, João Batista Marisguia, da Rede Sustentabilidade, cumpriu a agenda de campanha hoje em Montes Claros. João Batista Marisguia, da Rede Sustentabilidade, chegou em Montes Claros por volta do meio-dia. Depois de dar entrevista para emissoras de TV e rádio, o candidato se reuniu com lideranças do partido. A campanha vai muito bem. Eu fiquei 20 anos fora de governos, de política e de partidos. Marina Silva convidou-me, eu aceitei essa missão de candidatar-me a governador de Minas Gerais. Porque sou brasileiro, mineiro, nós estamos numa crise gravíssima, gravíssima. Para você ter uma ideia, o próximo governador vai assumir Minas Gerais com um orçamento de 98 bilhões, porém com um déficit que Fernando Pimentel irá deixar de 30 a 32 bilhões de reais. Entre eles, 8 bilhões de débito com os municípios, que é uma apropriação indébita do dinheiro que pertence aos municípios. Depois, o candidato ao governo de Minas visitou o mercado municipal. Acompanhado de assessores, Marisguia propôs fazer uma campanha limpa e não distribuiu santinhos. O candidato conversou com comerciantes e produtores rurais. João Batista Marisguia apresentou muitas propostas aos eleitores montesclarenses. Segundo ele, caso for eleito, vai aquecer a economia regional combatendo a seca, fortalecendo a agricultura familiar. O agricultor familiar está presente em toda Minas Gerais, é uma das mais poderosas fontes geradoras de emprego. E agora um fenômeno demográfico, o jovem agricultor familiar está substituindo o pai envelhecido. E o jovem quer levar tecnologia digital, energia solar, microaspersão e gotejamento, ele quer trabalhar com empreendedorismo, ele quer ser um empresário próspero e não tem apoio. Eu vou colocar uma carteira para a agricultura familiar no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para a gente fazer disso um dos pontos de expansão da economia mineira. Depois da visita a Montes Claros, Marisguia seguiu viagem para Belo Horizonte, onde irá gravar o programa de rádio e TV. Vamos ver agora a agenda de amanhã dos candidatos ao governo de Minas. Alexandre Domingues, do PCO, de manhã se reúne com o comitê de campanha e faz contato com colaboradores e apoiadores do partido em Belo Horizonte. Depois faz panfletagem na Praça 7, também na capital. Dirlene Marques, da coligação Frente Minas Socialista. De manhã apresenta a coligação Frente Minas Socialista para moradores e novos filiados ao PSOL na Praça das Rosas, em Poços de Caldas. À tarde almoça com apoiadores no Restaurante Popular e faz panfletagem na Feira Livre do Mercado Municipal e no Terminal de Linhas Urbanas, também em Poços de Caldas. Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas. De manhã dá entrevista para a emissora de TV em Varginha. Jordano Metalúrgico, do PSTU. À tarde participa de ato político das candidaturas do PSTU em Belo Horizonte. Fernando Pimentel, da coligação do Lado do Povo. De manhã faz caminhada na ocupação do Glória em Uberlândia. À tarde dá entrevista para uma emissora de TV também em Uberlândia. Depois se encontra com agricultores familiares na Escola Sindical 7 de Outubro, em Belo Horizonte. Romeu Zema, do Novo. De manhã visita o Projeto Colmeia em São José da Lapa. Depois faz caminhada em Santa Luzia. À tarde se reúne com a equipe de campanha em Belo Horizonte.
Adalclever Lopes, da coligação Minas Tem Jeito. De manhã participa da inauguração do comitê e faz caminhada na feira do bairro Eldorado, em Contagem. À tarde grava programa eleitoral. Claudinei do Lindo, Avante. À tarde se reúne com lideranças da região em Galileia. À noite visita a Festa do Cavalo em São Geraldo do Baixio. O candidato João Batista Marisguia, da Rede Sustentabilidade, divulgou a agenda no fim da tarde. Amanhã ele passa o dia reunido com assessores e equipe do plano de governo. Nós vamos agora à previsão do tempo e um rápido intervalo. A gente volta falando de saúde. Acontece amanhã em Juiz de Fora a campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos. A expectativa do setor de zoonoses é que 45 mil animais sejam vacinados. A raiva é uma infecção provocada por vírus e transmitida aos seres humanos pela lambida, mordida ou ferida provocada por animais infectados. O vírus que causa a doença atinge o sistema nervoso do paciente, causa inflamação e pode levar à morte. A vacinação de animais domésticos é uma das formas de prevenção. Em Juiz de Fora, a campanha começa amanhã. O José Geraldo é o veterinário do setor de zoonoses da Secretaria de Saúde e tem mais informações. Como vai ser feita essa campanha aqui no município? A campanha de vacinação é realizada na parte externa dos postos de saúde, praças públicas, centros comunitários, campos de futebol, locais onde a população já está acostumada a levar os seus animais. São 107 postos. As pessoas podem procurar no bairro delas ou no bairro mais próximo? Sim, 107 postos distribuídos pela cidade e sempre vai haver um local próximo da população para proceder à vacinação de cães e gatos. Há uma estimativa de quantos animais devem ser vacinados aqui em Juiz de Fora? Nós já realizamos a zona rural. 3 semanas vacinamos em torno de 7.500 animais entre cães e gatos. Na zona urbana, a expectativa é entre 40 mil e 45 mil animais vacinados em um dia. Tá? A recomendação é para cães e gatos a partir de 3 meses de idade e a vacina não apresenta contraindicações. Alguma recomendação ao dono? Se o animal é mais feroz, levá-lo com mordaça? Seria interessante a pessoa que está acostumada com o animal levá-lo até o posto de vacinação. Se for um animal mais agressivo, nós recomendamos a colocação de focinheiras, né? E evitar que crianças levem os animais, principalmente gatos, aos postos de vacinação. O José Geraldo falou da vacinação na zona rural. Uma outra forma de se prevenir é a captura de morcegos, que é feita pelo IMA em vários pontos da zona rural. Os dois trabalhos, eles têm que agir paralelos, eles têm que trabalhar, eles têm que estar sempre juntos, senão não funcionam. Sim, trabalhamos em conjunto, né? O morcego é o reservatório do vírus da raiva, né? É o principal transmissor para bovinos na zona rural. É importante lembrar que não temos casos de raiva em cães e gatos desde o ano de 1998, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Porém, em função de muitos proprietários não vacinarem bovinos, equinos, caprinos, ovinos e suínos, todos os anos são diagnosticados casos de raiva, principalmente em bovinos. Então fica a recomendação, né, da importância de realizarmos a principal maneira de prevenirmos o aparecimento da raiva no homem, lembrar que é uma campanha de saúde pública, né? Nós vacinamos os principais transmissores com o objetivo de prevenir a doença no ser humano. Qual o horário da campanha? De 8 até as 17 horas. Obrigada. Voltamos ao estúdio. Na zona rural de Varginha, a campanha contra a raiva animal será no próximo domingo e também nos dias 17 e 23 de setembro. Já na área urbana, a vacinação será nos dias 30 de setembro, além de 14 e 21 de outubro. Em Montes Claros, a campanha de vacinação foi do fim de julho até o dia 12 deste mês.
E já que nós estamos falando de saúde, uma escola em Montes Claros criou o projeto Quebrando o Silêncio para evitar casos de suicídio. Durante as palestras e debates que vão até este fim de semana, os alunos aprendem formas de evitar o bullying e também identificar quando um colega está passando por algum problema. O relato é de uma mãe que quase perdeu a filha de 13 anos. A garota tentou suicídio. Quando eu cheguei nela para conversar, até porque cheguei de uma maneira mais branda, para saber o que realmente estava acontecendo, o que passava na cabecinha dela, foi quando eu vi as partes do corpo dela toda retalhada que ela havia feito com estilete. O episódio foi em abril do ano passado. A mãe conta que terminou o relacionamento com o marido quando a filha tinha 9 anos. Ela acredita que a separação pode ter influenciado o comportamento da filha, que começou a se afastar da família. Ela também passou a chorar muito, sem motivos. Ela chorava muito. A mãe não percebeu que a garota não havia superado o trauma da separação dos pais. De um tempo pra cá, ela passou a se isolar. A não querer fazer mais amizades, a ficar só dentro do quarto, sem conversar com ninguém, se trancou. Depois de perceber a gravidade da situação, a família resolveu procurar ajuda. Eu acionei a escola que ela estuda e graças a Deus assim, eles me deram um grande suporte. Os passos que eu deveria seguir daquele momento em diante foi onde eu fui buscar ajuda de um profissional para ajudá-la. E até hoje ela segue nesse tratamento. Foi pensando nesse tipo de história que essa escola criou o projeto Quebrando o Silêncio. Ele acontece todos os anos e oferece palestras e discussões para os alunos. Entre os temas está o bullying. As agressões e humilhações vividas principalmente dentro da escola podem influenciar uma pessoa a tirar a própria vida. O projeto ainda reforça a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. As palestras são voltadas aos alunos de 10 a 14 anos. Esse mal silencioso, poucas pessoas sabem como proteger essas pessoas, como lidar com esse assunto. Então a informação, a prevenção, a valorização da vida desde a primeira infância é de fundamental importância. Os estudantes receberam essa revista educativa, onde o tema é discutido. Alguns comportamentos podem indicar que a pessoa enfrenta algum problema. Geralmente a criança ela vai ter um retraimento, comportamento de baixo autoestima, vai ser mais isolada, vai não ter aquela interação de alegria, de felicidade, de brincadeiras como as outras. Então é um ponto que o pai deve ficar alerta para prestar atenção e procurar saber como que está o cotidiano do filho, como que está as amizades desse filho. Segundo o último levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano no mundo. Já os dados do Ministério da Saúde indicam que em 2015 foram 11.336 casos no Brasil. Em todo o país, o suicídio é a 4ª causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. O Samuel aprendeu a lição. O suicídio é uma coisa muito ruim que acontece e deixa uma sequela na família. Hora de falar de esporte, mais especificamente futebol, Libertadores da América. Foi difícil, mas o Palmeiras conseguiu a classificação para as quartas de final. Jogando com 1 a menos desde os 3 minutos do primeiro tempo, já que Felipe Melo foi expulso, o Palmeiras perdeu ontem para o Cerro Porteño por 1 a 0. A derrota não eliminou o time paulista, porque no primeiro jogo o Verdão venceu por 2 a 0
lá no Paraguai. E hoje a Conmebol divulgou as datas e horários dos confrontos das quartas de final. O primeiro time brasileiro a entrar em campo será o Grêmio no dia 18 de setembro contra o Atlético Tucumã, lá na Argentina. O Cruzeiro joga no dia 19 em Buenos Aires contra o Boca Júnior. E o Palmeiras vai jogar no dia 20 contra o Colo-Colo no Chile. Os jogos de volta serão em outubro. E a bola vai rolar durante o fim de semana. Vamos ver agora os jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro e também os da Segundona do Mineiro. Pela segunda divisão do Campeonato Mineiro, amanhã às 3 da tarde, o Atlético de São João del Rei joga em casa contra a União Luziense. Às 3h30 da tarde, o Montes Claros recebe o Araxá. Pela Série B, o Boa Esporte joga em casa contra o vice-líder CSA. O jogo é às 9 da noite. Já pela Série A do Campeonato Brasileiro, amanhã às 4 da tarde tem 2 jogos, Grêmio e Botafogo e Vitória e América. Às 7 da noite, o Vasco recebe o Santos em São Januário. E às 9, o Galo enfrenta o Corinthians em São Paulo. Já no domingo, às 11 da manhã, tem Flamengo e Ceará no Maracanã. Às 4 da tarde, Atlético Paranaense e Bahia, São Paulo e Fluminense e Sport Paraná. E às 7 da noite, o Cruzeiro recebe o Internacional no Mineirão e a Chapecoense joga em Chapecó contra o Palmeiras. E a assessoria do Pouso Alegre Futebol Clube nos informou agora à tarde que o jogo entre Passos e Pouso Alegre, marcado para amanhã às 3 horas, não vai acontecer no Estádio Farião. A Federação Mineira de Futebol optou por não realizar a partida em Divinópolis, porque a cidade está infestada de carrapato estrela, que causa a febre maculosa. O jogo vai ser realizado amanhã, às 4 da tarde, no Estádio Municipal Arena do Calçado, em Nova Serrana. Lembrando que a cobertura completa da rodada do fim de semana você acompanha no Balanço Geral de segunda-feira e no programa Ataque, que estreia na segunda-feira. O Ataque vai começar às 6h30 da tarde com a apresentação de Marco Antônio Leite. Essa é mais uma novidade na tela da Rede Mais. Há 2 anos, a Casa de Chá do Recanto Japonês, de Poços de Caldas, foi alvo de um incêndio criminoso e até hoje o local não foi reconstruído. Dona Madalena, que veio de Belo Horizonte, chegou animada. Alugou a roupa típica, mas na hora de reproduzir a esperada foto, uma surpresa. No lugar da Casa de Chá, só o alicerce. Foi a única coisa que sobrou do ponto turístico. Assim faz dó, né? Porque a gente vem esperando uma coisa assim e chega, já acabou, né? Aí a gente fica sentida, chateada, triste. Sidney, que veio de São Paulo, também chegou no Recanto Japonês procurando a Casa de Chá. Tá diferente, rodei aí, não achei. Ficou estranho aqui, sem isso. Com vazio? É, um vazio bem grande, porque era um local bonito aqui, bem aconchegante. A gente passava umas horas legais aqui, bem... Faz falta? Muita falta. Há quase 3 anos ele esteve aqui e ganhou esse sapinho, objeto que, segundo ele, dá sorte e que era vendido na Casa de Chá. Então, inclusive, eu trouxe o pessoal aí para adquirir o sapinho para... E acabou tendo uma decepção. É uma decepção. O vazio no meio do jardim chama a atenção dos turistas, que lamentam. É a primeira vez que vim e já tive essa decepção, né? Muito triste. A situação já está assim há 2 anos. Foi justamente em agosto de 2016 que 3 jovens, um deles menor de idade, invadiram o local e atearam fogo na Casa de Chá. Os suspeitos foram detidos meses depois. Eles confessaram o crime, prestaram depoimentos e foram liberados. Depois do incêndio, a única coisa que foi feita aqui no local foi a limpeza. O que restou da Casa de Chá foi retirado daqui. Desde então, vários projetos foram elaborados, mas nenhum deles saiu do papel. Em abril do ano passado, representantes da prefeitura e empresários japoneses estiveram aqui. A ideia era fazer uma nova Casa de Chá, idêntica à que foi destruída pelo fogo. O projeto seria feito quase todo no Japão. Somente a montagem aconteceria aqui, também seria feita pelos japoneses. Mas meses depois, a prefeitura anunciou que o valor do projeto ficou alto demais.
inviável para o orçamento. Nós tivemos a visita do Norio Nakashima, um dos principais arquitetos da cultura japonesa no mundo. Ele solidarizou conosco, né, sobre o projeto da Casa de Chá e veio a Poços de Caldas para entender como é que estava a situação. Então ele nos fez um orçamento, né, projetou um orçamento, só que esse orçamento ficou longe dos cofres públicos, então inviabilizamos naquele momento. O valor na época, você lembra mais ou menos quanto ficou? Sim, aproximadamente R$700 mil, ainda teria alguns financiamentos pela prefeitura para deixarmos a Casa de Chá em 100%. Um novo projeto com a matéria-prima brasileira e mão de obra japonesa está sendo estudado. Nós acreditamos que nesse momento vai diminuir bastante esse orçamento, o que seria talvez, né, caberia aos cofres públicos nesse momento. A expectativa é de que até o fim do ano a obra tenha sido iniciada. Nós estamos traçando vários cenários na realidade. Nós temos o cenário das parcerias público-privadas, nós temos esse cenário de um orçamento vindo desse arquiteto japonês, né, que tem uma singularidade dentro de projetos japoneses, e temos a possibilidade também de abrir uma licitação para que essa casa seja construída. Notícia que agrada os turistas e quem lucra com eles. Ricardo Guerra é músico e por muitos anos cantou e vendeu seus CDs no Recanto Japonês. É um lugar lindo, né? Uma expectativa muito grande dos turistas voltarem. Enfim, sextou o dia de agito, já começando hoje, fim de semana. E claro que para trazer as dicas, né, da movimentação do fim de semana, Larissa de Oliveira, que já está aqui comigo. Boa noite, Lari. O que a gente tem de bom para esse fim de semana? Boa noite, Letícia. Boa noite a todos de casa. Olha, o que não vai faltar é agitação, viu? Roda o VT. Começa hoje a tradicional festa de agosto da cidade de Mirabela, no norte de Minas. Várias atrações estão programadas até domingo. Entre elas, a dupla Alan e Alex nessa sexta. Terra, samba, swingão e fricote no sábado. E para encerrar a festa no domingo, tem forró balança aí. A animação também é garantida a partir de 3 da tarde de sábado, no Capirando 2018, que acontece na Pataros Space. São diversas apresentações que seguem até às 4 da manhã de domingo. A dupla Pedro e Maicon, Tonight do Samba, Bambauê, Bruno Rocha e Felipe, além de diversos DJs, comandam a festa. Deus te fez com muito carinho e atenção. Até amanhã, o Terrazo é palco do show Paixão em Dose Dupla, com José Augusto e Fábio Júnior em Juiz de Fora, a partir de 10 da noite. Os dois grandes artistas da música brasileira dividem o palco da casa com repertórios repletos de sucessos que marcaram gerações. Ainda em Juiz de Fora, a dupla Chininha e Príncipe promete uma noite repleta de pagode amanhã na Toca da Raposa a partir de 11 da noite. Para completar a festa, o grupo Melhor Assim e o DJ Ricardinho agitam a noite. No Cine Teatro Central, o Queen Experience in Concert promete emocionar Juiz de Fora neste sábado. O espetáculo é um dos maiores tributos da banda Queen, com participação especial da banda Magic Queen, considerado um dos maiores covers do grupo. E no sul de Minas, de hoje até domingo, Alfenas recebe a maior festa fantasia do mundo, a Feteral Fantasy. Entre as atrações, Vintage Culture, Fernando e Sorocaba, Chemical Surf, Atitude 67, MC Zec e Groove Delight. Agita é o que não vai faltar. Lari, nós mostramos, né, aí nos vídeos, um encontro histórico entre duas lendas da música romântica brasileira. Que bacana, né? Muito bacana, Letícia, é verdade. Além de cantarem músicas românticas, os dois também levam isso a sério na vida pessoal, né? Mas brincadeiras à parte, tanto o cantor José Augusto quanto o Fábio Júnior têm carreiras consolidadas e com um grande número de fãs. A carreira solo de Fábio Júnior começou em 1971 e o hit mais famoso dele é Alma Gêmea. Já Zé Augusto iniciou a carreira em 1972 e a música mais conhecida do artista é Aguenta Coração,
Lembrando que o show acontece hoje às 10 da noite em Juiz de Fora. Muito bom. Tem atração para todos os gostos, né, Lari? Todos os gostos, não vai faltar. Muito obrigada, viu, Larissa? Uma boa noite para você. Boa noite. O Mais Notícias fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Tenham todos uma boa noite.